Olha aí, nação, sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo pega o Cruzeiro, meus amigos, nas oitavas de final, definidas nesse momento. E a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão dessas partidas da Libertadores da América. Faz o seguinte, ó, já chega aqui deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Créditos, canal e ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. De lá tá mais tranquilo. Isso. De novo o lado aqui, né? De novo o lado aqui é do lado tiroteio, de Estudiantes, Católica, Central. Confronto aqui, pro Corinthians, Rosário difícil. Central, sempre um argentino, e o Rosário que ficou ali também brigando até a última rodada, Sim, inclusive por melhor campanha. Exatamente. Dentro dessa Libertadores, né? Um enfrentamento brasileiro, pelo que foi tomando o rumo ali do sorteio, não tinha como fugir. Acabou saindo esse Cruzeiro e Flamengo, que chama muita atenção também. Sabia que isso ia acontecer? É. Sabia. Hoje eu tava vindo pra cá, eu falei logo, tá a carinha do Flamengo Cruzeiro, Leonardo Jardim, né? Leonardo Jardim reencontrando ali o Cruzeiro. Arthur Jorge aí com o Cruzeiro subindo. Essa janela de transferência, ainda mais agora, Glaucia, que a gente já tinha essa expectativa, sinceramente, dos clubes, né, de maior investimento, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo, próprio Palmeiras, com jogadores que vão voltar de lesão, principalmente o Paulinho com a forma melhor, o Vitor Roque voltando também. A gente já tinha expectativa de um investimento nessa janela. Agora, com a definição do confronto, tem o Gerson reencontrando o Flamengo. Tem muita história aí. Tem muita história. Mas assim, passando rapidamente, o Estudiantes é um jogo chato, a Católica que ganhou o Cruzeiro, o Mineirão, ganhou o Boca, líder do a Bomboneira, grupo, exatamente. Que a gente considerava um dos mais pesados. Jogo complicado, o Corinthians, como a gente já falou, né? O Corinthians ali até determinado momento brigando também pela primeira vaga, depois caiu um pouco e o Rosário Central foi até a última rodada. Também um enfrentamento um pouco mais complicado. O Cruzeiro e Flamengo acho que dispensa apresentações. O Cruzeiro com o Arthur Jorge é um time completamente diferente, vem de goleado. O Flamengo com a melhor campanha, né, geral. O enfrentamento, olha, esse daí vai ser demais. Del Valle e Tolima também, o Del Valle que, enfim, também nos últimos anos consegue fazer boas apresentações tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Do lado de cá... Do lado de cá, reencontros, inclusive, né, Jair? E Fluminense, né? Mirassol e LDU também, do mesmo grupo. Palmeiras e Cerro também. Né? A turma ali do sorteio. Era o irmão do Sasso, né? Ali, que estava no sorteio. Beijo pro nosso querido Leonardo Sasso. Já mandei pra ele. Né, que estava ali também participando do sorteio. Ô, Sassinho, pô, Você também não dá conta. Não. Era o irmão do Sasso ali no boleiro. Vocês conhecem, né, nosso comentarista aqui de basquete? O irmão dele tava ali fazendo lá o sorteio. Ele falou, pô, Sasso, mexe aí a bolinha. O irmão do Sasso sorteou esses confrontos que nós já vimos na primeira fase, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro, Fluminense e Rivadavia, que se encontraram nessa fase de grupos, né? Então, o Palmeiras que, surpreendentemente, né, perde pro Cerro aqui no Allianz Parque. O Palmeiras, assim, aí agora a chance, porque de fato, talvez vai ter um time ainda mais forte por conta desse intervalo da Copa do Mundo, no caso do Palmeiras. O Mirassol com a questão de altitude, né? O único brasileiro aí, vendo rapidamente, é de fato o único brasileiro com altitude, vai ser o Mirassol com a LDU e o Fluminense com o Rivadavia, lembrando que o Rivadavia ganhou o Fluminense no Maracanã de virada, aquele jogo dos erros individuais, né? Fábio, Samuel Xavier e o Rivadavia ali com Villa e o Arce conseguem a virada em cima do Fluminense. Então pelo menos assim, de estudo, não vai precisar muita dedicação, assim, muita coisa, porque de fato os adversários ali já são conhecidos, mas resta a gente falar novamente a questão da janela. A janela vai pegar muito para esses confrontos aí de Libertadores e Sul-Americana. Havia a possibilidade de termos os clássicos regionais, um Fla-Flu e um Corinthians e Palmeiras, e aí isso só acontece agora numa eventual decisão, né? Quando começou... Deste lado, outro deste lado, então... numa eventual decisão só para termos esses... É que quando a gente estava aqui, né, na expectativa, como todos vocês, a gente estava acompanhando aqui, a gente tem o retorno da imagem, e aí quando começaram a sair os confrontos ali sul-americanos, tirando os brasileiros, né, tipo Estudiantes e Católica, Tolima e Del Valle, a gente... Começou a gritaria aqui que parecia a final da Libertadores. Platense, um pouquinho... Rapaz, vai ter. Era impossível não ter, tendo em vista a quantidade de clubes brasileiros. Então, de fato, a expectativa se confirmou pelo menos ali, né, com Cruzeiro e Flamengo. Mas foi por muito pouco com Corinthians e Palmeiras mesmo. Definidos os caminhos, oitavas, quartas, semi e decisão de Libertadores, a Libertadores
retoma no dia 21 de julho, já com essas oitavas de final. Vamos relembrar o histórico entre Cruzeiro e Flamengo, é isso? Os números que temos? Já trazendo para você, então, este confronto de oitavas de final de Libertadores. O que temos destes últimos encontros? Os últimos 12 jogos, com 9 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Cruzeiro. Ainda temos pouco mais de um mês para estas oitavas de final. Muita coisa ainda pode acontecer, obviamente, com janela, com parada. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente também para trazer um pouquinho das impressões, da sensação por lá, com esse sorteio, com a definição desse confronto de oitavas de final. Pedro, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, um abraço para todo mundo. Pois é, fomos pegos aí com esse clássico brasileiro, Flamengo e Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo buscando o seu pentacampeonato e vai ter esse um clássico de reencontros, né? Gerson do lado do Cruzeiro, Leonardo Jardim do lado do Flamengo. Então vai ser bem interessante acompanhar essas oitavas de final. Em 2018, as oitavas de final também tiveram Flamengo e Cruzeiro. Na ocasião, o Cruzeiro se classificou, venceu por 2-0 no Maracanã. Gols de Thiago Neves e Arrascaeta para o Cruzeiro. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Léo Duarte no jogo de volta, e o Cruzeiro acabou avançando. Então fica essa grande expectativa e a gente estava meio aqui com a equipe, pessoal passando por aqui, ficava aquela coisa de prender a respiração mesmo conforme iam saindo os times estrangeiros e ficando só os brasileiros, ficou aquela sensação, vai sobrar para alguém, e aí veio esse Flamengo Cruzeiro. Eu vou pedir o Marcos aqui, que está passando por aqui, fundador do projeto aqui Autistas Rubro-Negros. Marcos, fala pra gente aqui, Flamengo e Cruzeiro. Como é que você recebeu essa questão aí? Fiquei surpreso, vai ser um grande jogo, mas eu acredito que o Flamengo tem condições de vencer. Vai ser um confronto, assim, pegar o Flamengo com o nosso técnico Leonardo Jardim enfrentando o Cruzeiro, que conhece bem o Cruzeiro, então acho que isso vai ser um ponto favorável para o Flamengo. Mas eu confio no elenco do Flamengo, na qualidade dos jogadores que vão estar bem focados na busca do pentacampeonato. E aí, dá pra melhorar bastante na janela aí, porque tem a parada pra Copa, vira outra Libertadores, pode virar outro brasileiro também, muda bastante coisa, inclusive vento que venta lá, venta cá também, pode mudar o Cruzeiro também bastante. Exatamente, é um início, praticamente um novo início de temporada, né? Mas eu confio que o time vai trazer jogador aí pra reforçar, existem algumas carências e eu acredito que nesse momento o time vai estar mais forte para poder conseguir essa classificação aí. Gostou do chaveamento, assim? Pode pegar o Tolima depois, enfim, uma possibilidade. Tem Corinthians do lado e o Palmeiras está do outro lado. Uma nova final é possível, né? E o Flamengo poder pegar novamente o Estudiantes, de repente, numa semifinal, por exemplo, né? Então existe essa possibilidade de novos encontros aí. Mas eu acredito que o Flamengo tem chances agora, com a possibilidade de ter a melhor campanha, o Flamengo vai decidir em casa todos os jogos, né? Então a probabilidade, a chance do Flamengo ganhar com a qualidade do elenco tem é maior, né? Então acredito muito na possibilidade do Flamengo conseguir vitórias e o pentacampeonato. Aumenta a confiança essa questão da liderança geral, decidir, quem sabe, todos os jogos até a final em casa? Facilita. Historicamente, inclusive, né, é uma minoria, né, os times que tiveram a melhor campanha conquistarem o título, mas o Flamengo vai quebrar esse tabu e vamos ganhar o penta. Legal, então só para registrar aqui, ó, o Marcos aqui com Autistas Rubro-Negros, fala rapidinho dessa causa. A torcida do Flamengo de inclusão dos autistas, né? E nós levamos nossos torcedores para o Maracanã, para os jogos. A gente está até hoje conversando agora com um patrimônio, aqui uma responsabilidade social também, para levarmos para outros eventos de vôlei, basquete, futebol feminino também, porque a gente quer promover a inclusão dentro e fora das arquibancadas. A rapaziada vai estar lá, tem Libertadores, pessoal vai estar todo mundo. Então, agradecendo ao Marcos aqui a participação, Glaucia. Deu para sentir um pouco do espírito. O rubro-negro confiante, mas respeita o Cruzeiro também, porque esse confronto vai pegar fogo. Reencontros, enfim, de todos os lados, e a gente vai observar o destino, né? Aquele destino um tanto quanto travesso, botando Leonardo Jardim e Gerson de novo frente a frente com seus ex-clubes.
Boa, Pedro, muito obrigada. Obrigada também ao Marcos, que além de bom comentarista, ali, o Marcos já trouxe um panorama geral dessa sequência de Flamengo, também nesse movimento muito bacana, né? Muitos clubes hoje, muitas torcidas também, desse trabalho de inclusão dos autistas ao futebol, os clubes se adaptando, estádios que já têm espaços bem específicos também para receber esse público. É muito legal que a turma se organize e que a gente tenha também toda essa atenção para cada vez mais abraçar todo mundo que gosta de futebol. Um beijo, Pedro. Obrigada. Ótima sequência de trabalho aí pra você, pra toda a nossa equipe. Lembrávamos aqui, tem Fabrício Bruno também nesse reencontro. Bruno, verdade. Tem personagens... Fabrício Bruno, Gerson, Leonardo Jardim, Arrascaeta. É verdade, Arrascaeta. Arrascaeta. Mais alguém? Não sei. Talvez tenha que lembrar. Mas acho que do que falávamos, né, Jailson, para essa parada de janela e tal, de muitos clubes que ainda podem sentir perdas impactantes, talvez o Flamengo e o Cruzeiro sintam menos ou cheguem menos prejudicados nesse sentido de saídas, né? Talvez até façam algumas chegadas. De acordo, concordo com você. Eu acredito até que o Flamengo vai ter, por exemplo, algumas movimentações. Por exemplo, Cebolinha, que já externou lá no início da temporada, inclusive, o desejo de sair. Talvez o Cebolinha, o Flamengo faça ali uma questão de alguma troca, principalmente de pontas, né? Buscar pontas no mercado. Tem pelo lado direito também um desejo de algum jogador ali no revezamento maior com Plata. Tem o Luiz Araújo. E, enfim, do lado do Cruzeiro, vale ver a questão do gol, porque o Otávio, querendo ou não, tá conseguindo ali cumprir o seu papel como goleiro depois da lesão do Cássio e ali aquela fase com o Matheus Cunha que foi bastante irregular. Um zagueiro também, talvez, pinte por aí. Mas, de fato, a realidade é que antes a gente já tinha essa convicção, né? Que esses clubes fariam um movimento maior. Vale lembrar que nos últimos anos, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, né? Depois da compra do Cruzeiro pelo Pedrinho, os investimentos nessa janela do meio do ano têm sido os maiores por conta da janela da Europa. Então os jogadores eles vão à Europa geralmente para repatriar ou pegar alguns jogadores aí, né? Justamente nesse encerramento da janela da Europa, mas no meio da nossa temporada por aqui. Antes a gente já tinha certeza absoluta que essas equipes abririam os cofres, mas agora, com esse confronto definido logo de cara, certeza que de cara já vão tentar mesmo, né, de bate-pronto, tentar ali nomes pesados para reforçar as duas equipes. Tá aí, nação, então, definidos os confrontos da Copa Libertadores da América. Olha só como ficou. O Estudiantes pega a Universidade Católica do Chile, o Rosário Central pega o Corinthians, Cruzeiro joga com o Flamengo, Tolima com o Independente Del Valle. Essa é a chave esquerda da Libertadores da América. Então, são dois times brasileiros, né? Corinthians e Flamengo. O Mengão joga, por exemplo, só com o Palmeiras ou um Fluminense numa final. Meu amigo. Do outro lado, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro Porteño, Platense e Coquimbo Unido, Fluminense e Independente Rivadavia. Assim ficou as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aí, você gostou dos confrontos? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião. Já tem seu palpite? Quem chega na final, hein? Escreve aí, tamo junto. A gente se vê daqui a pouquinho.